Não, e aí, bom, aconteceu aquele desastre com o Pablo e com o Pedro. Tu tava lá? Hã? Tu viu? Tava, assim, a 2 metros, né? Assim, ninguém acreditou, ninguém podia acreditar que tava acontecendo aquilo, né? Um cara que o Pedro não fez nada pra ele, nada. O fato do Jorge querer ter saído daqui do Flamengo foi, assim, uma coisa que eu acho que pegou todo mundo desprevenido, né? O clube não tava preparado pra essa troca, não tava preparado porque o clube tava todo feito pro Jorge Jesus. E o Abel, se tivesse perdido a final pra gente, provavelmente não estaria aqui já. É tão fina em 21, né? 21. Provavelmente. Ele falou isso uma vez. No Palmeiras. No Palmeiras. E nesse caso do Flamengo, por exemplo, todos os treinadores que passaram, o Domenech, poderia ter sido o Guardiola, não foi o Domenech, mas depois do Jorge Jesus, e por experiência própria dentro do vestiário, era muito difícil ele ter dado certo. Eu comparava tudo que ele fazia, eu e todo mundo. Pô, mas o Jorge fazia isso. Por que ele não faz o 4-4-2? Botou o 4-4-2. Ah, mas ele não sabe fazer o 4-4-2 do Jorge. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui mais um corte do canal Charla Podcast. Inscreva-se lá, link na descrição. Quero mandar um abraço aí pro Betão, pro meu amigo Bruno Cantarelli. Tamo juntos! Galera, Felipe Luiz continua lá e vamos ver o que ele falou agora neste corte aqui. Não assisti ainda, vou ver agora junto com vocês. Vai ser realmente um react aqui. Eu não sei o que vem, galera. Vamos lá pro vídeo então? Quem separou pra mim este corte foi o Felipe, então vamos ver aí o que ele preparou. É surpresa, hein? Simbora. Mas você falou da temporada desse ano, eu queria te perguntar duas situações, né? Uma com o que acabou de acontecer com o treinador antigo e outra com o atual, que eu acho que é um momento de esperança essa reta final do ano pro torcedor. Primeiro passando pelo Sampaoli, cara, assim, perdeu a mão do grupo, você já conhecia ele ou não, você com essa visão europeia de futebol. O que aconteceu ali? E até com essa questão do... Cara, o Pedro levou um soco, né, do preparador físico, assim. Queria que você falasse sobre esse momento, onde parece que o grupo ficou uma coisa que não era lá atrás. E logo após, o que me parece que seria o jogo, de repente, de um arranque. Após virar, de falta do Arrasca, e virar contra o Galo num jogo dificílimo, né? Lá em Minas, aí acontece aquilo, parece que se perdeu ali também, né? Pô, era um podcast tão tranquilo, cara. Tão relaxado. Aí vocês vêm com essa faca no pescoço, eu não fujo de nada. Fica tranquilo. Tudo bem tranquilo. Tudo bem tranquilo. E eu vou responder tudo. Não tem problema. Eu sigo o Sampaoli desde 2017, mais ou menos. Jogamos contra o Sevilha, Atlético Sevilha. E foi um jogo super difícil. Ele jogava muito bem, eles fizeram uma grande campanha. Nós ganhamos, mas foi um jogo, assim, difícil. E aí eu falei, cara, esse cara é interessante, o jeito que ele joga e tal, não sei o quê. Um jogo de posição e tal, um futebol moderno agora, né? Que esses treinadores, assim, que propõem jogo. Achei interessante. Aí segui um pouco mais e tal. Foi pra seleção, não deu certo. Vai pra cá, vai pra lá, não sei o que tal. Santos. E se você for ver 2019, os 2 jogos mais difíceis do Flamengo, Santos. Em casa e fora. Dificilíssimos. Falei, caraca, que treinador e tal, interessante e tal. Foi pro Atlético Mineiro, segundo. Ele sai, o time campeão. Né? Ele ficou segundo no Santos também. Com, acho que a melhor campanha do Santos, né? De pontos corridos, não sei. Aí, ele vai pro Marselha, o Gerson tá no Marselha. E eu, como eu amo o Gerson, assisto quase todos os jogos do Gerson. E fui ver os jogos do Gerson. Cara, o Marselha jogava muito bem, muito bem. Então, você fala pra mim, o Flamengo errou em trazer o Sampaoli? Na minha opinião, não. Cara, o cara, aonde eu vi o cara jogar, o time dele jogava pra caramba. Jogava muito. Ah, mas ele é louco. Eu falava com alguns companheiros, ele é louco, tu tem que ver o que ele fez aqui. Nossa, ele acabou comigo, ele não sei o que e tal. Aí tinha outros que falavam, não, eu gostei muito dele, ele tem um jeitão, mas pô, comigo foi muito bem e tal. Porque, sabe, tem companheiros, ex-companheiros que falam, eu tô jogando, o treinador é bom. Não tá jogando, o cara é fraco. Bom, aí o Gerson falava, cara, ele é diferente e tal, mas pô, muito bom e tal, não sei o quê. Quando ele chegou aqui, eu falei, pronto, solucionou, nós vamos, pô, voar, porque ainda mais pega um time que tá perdendo, os jogadores são uma esponja nesse momento, né? E todo mundo quer aprender e tudo mais. Eu falei, cara, esse cara vai voar aqui, não sei o que e tal. Mas assim, começou o time oscilando, sem entender a ideia. O Maracanã é um estádio difícil. Ele gostava muito que os zagueiros e o goleiro ficassem com a bola. Vinha aquele
aquele murmurinho, né, que vem do Maracanã. Isso deixa os criadores de jogo nervosos. E talvez os que melhor pé tivessem ali para aquele momento não estavam, né, o Rodrigo Caio, eu, tal, a gente não estava bem ainda para poder ajudar. E aí a construção não estava tão boa, e aí acabou que o time começou a ficar ansioso, os jogadores descendo para pegar a bola, justo que ele não queria e tal. Mas assim, o que eu posso te dizer do grupo é que o grupo tava dando a vida por ele, tava dando a vida. Sempre tem jogador insatisfeito, sempre, em todo o plantel, mas o grupo do Flamengo é um grupo muito bom, porque assim, aguenta o treinador, uma loucura de um treinador. E aí, em um determinado momento, acontece aquilo com o Pablo e o Pedro, né? Que o Pablo, eu não vinha jogando com o Pablo, com o Sampaoli, e o Pablo era o preparador físico. Cara, esse cara era bom demais, mas um grande preparador físico, assim. O time tava muito bem fisicamente. Ele recuperou, ele até falou do físico e tal. Na minha opinião não deu até um bafafá ali e tudo mais, mas assim, porque se o time tá bem no campo, corre menos, não precisa tanto físico e tal e tudo mais. Nosso time era muito de transição, perdia muita bola, muito contra-ataque, então eu achava que dava pra arrumar aquilo ali, mas ele não, e aí, bom, aconteceu aquele desastre com o Pablo e com o Pedro. Tu tava lá? Hã? Tu viu? Tava, assim, a 2 metros, né? Assim, ninguém acreditou, ninguém podia acreditar que estava acontecendo aquilo, né? Um cara que o Pedro não fez nada pra ele, nada. Não falou, não foi falar pra ele, não fez nada, simplesmente não quis aquecer, pronto, mais nada. E o cara chega e faz aquilo. Então assim, você fala, pô, um cara desse, tipo, nem o Pedro acreditou, tanto é que não revidou. Pega de surpresa, aliás, né? o Pedro nunca ia revidar, porque o Pedro é também muito coração bom. Nunca ia fazer isso. Nenhum companheiro foi lá pra bater nele, ninguém fez nada, e aí até escutei alguns caras falando pra mim assim, pô, como é que vocês não bateram nele e tal, não sei o que. Cara, nunca. Ninguém, nem o cara que tomou o soco revidou, não sei o que e tal. E a partir daquele momento ali ficou insustentável, porque o Pablo era o cara mais importante da comissão do São Paulo, né? E assim, o clima, assim, não se fala disso, beleza, não se fala disso, mas tá ali, tá na memória e tal, tudo mais. Por mais que ele colocasse uns caras de confiança dele e tudo mais, o time não andava, o ambiente não era bom. E aí, como o meu companheiro Davi Luiz sempre fala, é a diferença de a bola bater na trave e entrar ou bater na trave e sair. Não era bom, o ambiente não era bom, era pesado, era um ambiente meio... Sentia assim uma energia meio negativa, não era de falsidade, mas era uma coisa assim, pô, aconteceu um negócio grave aqui, a gente só botou um pozinho não resolveu, aqui, né? Bom, que aconteceu o que aconteceu, perdemos a final, que poderíamos ter ganho, o futebol é tão fina a linha, né, que acontece essas coisas. O Bruno faz o primeiro gol ainda, poderia ter ganho a final e tudo mais, mas ele acaba saindo. E aí, o fato do Jorge querer ter saído daqui do Flamengo foi, assim, uma coisa que eu acho que pegou todo mundo desprevenido, né? O clube não estava preparado para essa troca, não estava preparado porque o clube estava todo feito pro Jorge Jesus, né? As contratações foram feitas para ele, não dizer que ele tinha a chave do clube, mas eu falo assim, o modelo de jogo, o formato do campo, não sei, tudo, as viagens, tudo feito do jeito dele. De repente você tem que mudar tudo e pegar um treinador novo. Eu não acho que eles erraram, sabia? Eu não assim, em todas as fases. E quem é flamenguista e quem vive no contexto do Flamengo aqui no Rio de Janeiro sabe que muitas vezes que os treinadores foram mandados embora, que a gente reclama, pô, tantos treinadores e tal, era insustentável, a própria torcida não queria mais, o cara não aguentava mais. Como é que o cara vai manter um treinador que ninguém aguenta mais? Eu entendo a diretoria trocar treinadores. E o Abel, se tivesse perdido a final pra gente, provavelmente não estaria aqui já. É tão fina em 21, né? 21. Provavelmente ele não estaria no Flamengo. Até ele falou isso uma vez. No Palmeiras. No Palmeiras. Sim. Isso, não estaria no Brasil, ganhou, né? Ganhou. Ele ganhou e virou o Abel, já foi a segunda Libertadores seguida. O Palmeiras não ganhou o Brasileiro aquele ano, fez um ano meio ruim aquele ano, ganhou a Libertadores. Beleza, pô, parabéns, 2 seguidas, não sei o que, monstro. Aí agora ganhou 2 brasileiros. Esse ano, tinha perdido a Libertadores, tinha perdido a Copa do Brasil e tava 4º ou 5º no Brasileiro. De repente o Botafogo deu essa brecha que foi campeão. Pô, bom pra caramba, não sei o que tal. De repente, se o Botafogo não dá brecha, o Abel não teria ganho nada. E é ruim daí? Não, o Abel é bom treinador. Sabe? Então, assim, é muito oba-oba e é difícil quando, às vezes, o externo governa o interno, né? É muito difícil. E nesse caso do Flamengo, por exemplo, todos os treinadores que passaram, o Domenech, poderia ter sido o Guardiola, não foi o Domenech, mas depois do Jorge Jesus,
e por experiência própria dentro do vestiário, era muito difícil ele ter dado certo. Eu comparava tudo que ele fazia, eu e todo mundo. Pô, mas o Jorge fazia isso. Por que ele não faz o 4-4-2? Botou o 4-4-2. Ah, mas ele não sabe fazer o 4-4-2 do Jorge. Ah, então bota o... É imediato, Cara, veio, essa né? foda. bota o 4-3-3, aí bota o 4-3-3, mas não tem ponta. Então, assim, não dava, era tudo trancos e barrancos. Aí, beleza, trocaram. Por quê? Porque a torcida não queria mais. Sim. Não era insustentável. Aí veio o Rogério. Perfeito, ganhamos brasileiro, sofremos, ganhamos tal, Supercopa estadual, tudo mais. Lesões. Time perdendo, não dá mais, troca. Trocaram, Renato Gaúcho, bem demais, recuperaram jogadores, voltaram jogadores da seleção e tal. Time voando, perde a final. Fora, Renato é ruim, não vale nada, não sei o que e tal. Troca de novo, Paulo Souza. Aí Paulo Souza veio, foi muito difícil. Paulo Souza foi muito difícil. Ele veio já com uma ideia preconcebida, já com uma... Assim, eu senti que ele já veio com uma coisa determinada na cabeça dele. Não deixou o campo falar, sabe? Um pouco, né? Eu senti um pouco isso dele. Aí o time também não tava bem. E as pessoas não sabem o que é o Flamengo. Quem não conhece o Flamengo, quem não é torcedor do Flamengo, quem não viveu o Flamengo ou quem não vive o Brasil, é muito difícil. Esse é um clube muito difícil. Dorival já sabe, já conhece o Flamengo, arrumou facilmente. 3 meses de trabalho. Muito bom. O time no final, a verdade, que caiu um pouco, mas, pô, é difícil. O Vitor Pereira chegou, coitado, primeira semana, 2 semanas, não, 2 semanas de treino, não, acho que foi 1 mês depois que ele treinou, teve a Supercopa, e aí perde. E aí tu já entra numa final perdendo. Se tivesse ganho aquela final, talvez o Mundial teria sido diferente. Mas um jogo equilibrado, né? Foi 4-3, assim, quando o jogo é 4-3, nenhum dos dois times foram bem. Na minha opinião, né? Porque tomar 4 gols, alguma coisa tá errada. E o Palmeiras tomou 3. Aliás, um gol foi nosso, do Palmeiras até foi muito longe, fora da área, do golaço, do Gabriel Menino. E aí, quando tu começa a perder, o teu trabalho perde credibilidade, você mesmo, não, às vezes, para de confiar no grupo, vê fantasma em algum momento. Bom, a torcida não aguentava mais o Vitor Pereira. Eu até acho que o Vitor Pereira, em outro contexto aqui, poderia ter aguentado mais. Pesou aquela história do Corinthians, chegou em vocês aqui, porque foi muito falado isso também, né? Parte da imprensa, principalmente a imprensa de São Paulo, ele botou uma carga antes de ele chegar, porque foi vazado, né, que ele seria, e aí quando vazou, ficou aquela carga, então ele chegou, eu até achava complicado, falei, pô, é um negócio que aconteceu lá no Corinthians, e ele chegou como se tivesse acontecido no Flamengo, todo mundo perguntava pra ele, isso chegou a vocês, aquela coisa de, o cara lá não tinha bom relacionamento com os jogadores de lá não, pô, fulano já disse que era complicado, ciclano, isso por algum motivo contaminou alguma coisa aqui? Não, porque assim, verdade que eu conversei com alguns jogadores do Corinthians e eles falaram, não é do melhor relacionamento, assim, teve algum problema aqui. Mas com nós, cara, eu não tenho nada pra falar dele. Ele foi, assim, uma pessoa excelente, um grande profissional, trabalhou pra caramba e não deu certo. E assim, você fala, pô, o ambiente, o que os caras falaram lá da sua... Sabe que eu não acredito nisso, assim, eu acredito assim, você tem as ideias claras do que tá acontecendo dentro do campo, as coisas andam, fluem. Quando fica dúvida, quando gera dúvida, quando não todo mundo acredita no que você está falando, aí eu acredito mais que tenha pesado as primeiras derrotas do Mundial, final, não sei o quê. Porque quando perde o Mundial na semifinal, você fala, pô, como é que o cara vai trabalhar amanhã, né? Muito e aí chega lá e tal. Não tem nenhum jogo contra o Real Madrid, né? Tenta, mas o time não encaixou taticamente, né? Então assim, você fala, pode ser alguma... Eu e nem ninguém, nós não temos nada pra falar do Vitor Pereira, nada. O cara foi assim, um senhor. E se o Dorival fica? E se, né? E se? Não sei, também não sei, sinceramente. Eu gosto muito. Foi algo que surpreendeu vocês, assim? Eu, por exemplo, amo o Dorival, é meu amigo. Falar dele é muito fácil e até não estaria nem sendo justo falar aqui, porque eu sou como se fosse um neto dele, entendeu? Ele é meu amigo pessoal, ele convida eu pra ir na casa dele, assim, a gente tem uma relação muito estreita mesmo, sabe? Mas assim, ele é um grande treinador. Mas eu não posso culpar o clube, porque o clube já acertou muito. E errou agora? Também erro. Né? Se o clube, por exemplo, dizer assim, o clube errou mandar o Dorival embora. Tá, mas e aí quem... Vamos lá, vamos botar agora a diretoria, o Marcos Braz. Pô, ia mandar pedir pra descer lá pra comprar uma água mesmo. Nem água oferece no melhor podcast do Brasil. Isso aí, no melhor podcast do Brasil não tem água. Pra rir, né? Pô, aí seria já... Os caras ouviram você ali... tem que... Aí, o cara tá com sede. Eu tô com uma... De chorar da minha despedida ainda, tô com a garganta assim. Vamos voltar lá no Dorival, né? E aí...
vamos lá. O Dorival fica. Não, daí eu falo assim, pô, Braz, você errou, você mandou o Dorival embora. Tá bom, eu posso achar isso, mas e aí quem que tava pra aplaudir lá? Pô, Braz, você trouxe o Jorge Jesus. Pô, Braz, vocês escolheu o Rogério Ceni. Quem que tava lá pra aplaudir? Eles acertam. Ou então assim, pô, Felipe, você errou aquele jogo do Olímpia lá, tu não fechou ali e tal e deu gol. Também erro. A gente toma decisões, é muito difícil trabalhar no Flamengo, muito difícil trabalhar no Flamengo. E tem que ter muita coragem pra estar nesse clube aqui tanto tempo, tantos anos, que nem 5 anos. Tem que ter muita coragem, tem que ser uma escolha de vida. Porque você abre mão. Eu abri mão da minha vida pessoal pra jogar no Flamengo. Abri mão. Não vivi nada aqui no Rio de Janeiro, não vivi nada pra me dedicar pro Flamengo. Agora eu vou poder viver, agora eu vou fazer uma trilha. Agora Você quer virar técnico, pô? Calma. Vai ter essa brecha então, né? Vai ter essa brecha. Vou tentar até tirar carteira de moto, sei lá, alguma coisa eu vou fazer aqui que eu não podia fazer quando eu nunca pude esquiar, não pude fazer nada na minha vida até agora. Queda na Gávea, pula de asa-delta. Então assim, dizer que... Calma. Paraquedas, pular de paraquedas, prometo. Convido vocês, tô prometendo aqui, ó. Olha esse conteúdo aí, vamos junto. Vamos fazer esse conteúdo. Eu vou. Tenho pena do paraquedas. E amor à vida. Prometido aqui, ó. No Rio de Janeiro. Mas a gente faz conteúdo. Vai lá você. Eu vou. Não posso dizer que tenha sido um erro, nem um acerto. Não sei o que teria acontecido se ele tivesse ficado. Não sei. Porque também poderia ter acontecido de começar a final contra o Palmeiras perdendo, o Mundial perdendo e ele ser mandado embora antes da final do Carioca. Pode ser. Eu não sei. Ninguém sabe, né? O se no futebol não existe. Foram tomadas decisões. Como o Paulo Souza, por exemplo, tava super difícil. Um ambiente, assim, insustentável. Todo mundo é puto com ele, todo mundo... Desculpa, mas... Não, é isso. Não. Todo mundo assim com ele e tal. Eu lembro ainda do Diego chegar no meu quarto e falar assim, filho, nós estamos mal pra caramba, ninguém aguenta mais esse cara. Mas, cara, vamos lutar por ele até o final, porque é o que diz o nosso caráter. Nós temos que lutar por esse cara, pra que ele dê certo até o final. Não cabe a nós chegar na diretoria e falar assim, pô, a gente não aguenta mais ele. Não cabe a nós chegar lá e falar, pô, manda esse cara embora. Ou mesmo se os caras perguntar pra gente, nosso trabalho não é esse. Nós vamos dar a vida por ele até o último segundo. Então o Paulo Souza, importante, pra gente, ele pode até não saber, mas a gente lá, a maior influência dentro do vestiário, lutou por esse cara até o último segundo. Por muita gente, porque no vestiário é assim, né? Pô, esse cara, tá errando. Pô, por que não bota esse? Por que não bota o outro? Eu, 20 anos de carreira, 20 anos fazendo isso. Sou especialista em fazer isso. E aí, a nossa mensagem sempre era, não, mas vamos lá, vamos ganhar. Mesmo com esse time, mesmo com esse cara. Não, mas se adapta com ele, não sei o que e tal. E vai. Não deu certo. Não deu. Não dava. O Paulo Souza não dava mais, infelizmente. Mas talvez se tivesse vindo muitas contratações pra ele, na metade do ano e tal, poderia ter dado certo. Naquele momento que ele foi mandado embora, assim, era preocupante. Era preocupante a nossa situação, nós estávamos perto do rebaixamento, sabe? Então, assim, foi necessário. E o São Paulo foi isso. O conteúdo desse cara é, assim, espetacular. Ele é muito bom de conteúdo. A gestão de grupo dele aqui não foi das melhores, entendeu? Então, pra dizer alguma coisa dele, não foi boa a gestão. Talvez não seja boa nunca, porque... Eu já ouvi muito isso aqui. Nas duas passagens no Sevilha, uma parece que foi muito tranquila, e a segunda teve aquela coisa de jogadores no Olympique, você falou, a gente também acompanhou aqui muito, ele conseguiu botar o Olympique ali, o PSG o primeiro, e o Olympique ficou ali colado, foi pra Champions e fez uma mudança de função do Gerson, que o Gerson foi muito bem, foi pra seleção do Campeonato Francês. Aqui no Brasil, o Santos, muito bem, tinha lá algumas reclamações, mas ele levou o patamar daquele Santos que no elenco não era forte. No Galo, ele briga pelo título, mas depois que sai com coisas de... Na época da Covid, né, que teve ali um problema. Então ele é um cara... E tem a Argentina, né, na Copa, que foi essa coisa. Então, assim, ele tem essa coisa. 8 ou 80, 8 ou 80. Agora, Tite pra próxima temporada, assim. Cara, esse cara é como falar do Dorival pra mim. É muito fácil falar dele, porque ele também é como um pai pra mim. Porque, assim, o Tite tem uma relação humana muito verdadeira, muito estreita. Eu tenho uma amizade com ele muito grande. Eu fiquei 10 anos na seleção, períodos assim, né? Mas foram 10 anos. E quando ele voltou pra seleção, eu era titular da seleção. E ele volta a trazer o Marcelo e me tira. E ele me tira, mas me tira de uma forma de frente, honesta. Falou por que tava tirando e que me respeitava. E ele me deu a chance depois de competir pela posição com o Marcelo. Ele me deu a chance de competir pela vaga na Copa com o Alexandro.
Então, ele me deu toda a possibilidade, inclusive com a perna quebrada. Sabe, foi um cara justo comigo. Eu não tenho, assim, nada pra falar dele mal, nada, mas nada, zero. Taticamente, todo mundo sabe que o Tite é fora de série aqui no Brasil, ele é muito acima da média. Muito do que eu já vi aqui. É um cara completo, é um cara que cuida de todo mundo. Então, assim, quando você fala Tite veio pro Flamengo, eu já penso sinônimo, assim, igual eu pensava com o São Paulo. Vai fazer 100 pontos no Brasileiro. Sim. Esse ano é um ano de muitas cicatrizes. O 2023 foi um ano de muitas cicatrizes. Ele conseguiu ainda botar um band-aid, né? Mas agora nessas férias ele tem que ir lá dar ponto, operar, não sei o quê, suturar isso aí, botar um pouco de antibiótico ali e tal, não sei o quê, e curar essa ferida. Precisa vir gente nova, precisamos sair, eu preciso sair do Flamengo, lideranças ali a gente tem que trocar, é importante. Outros líderes têm que surgir. Tem que surgir líderes que agora não são líderes, mas eles vão surgir com a nossa saída, com certeza, porque isso é o natural, o ciclo da vida. Diego saiu, né? Os Diegos, já você saíram, agora. Por exemplo, o Gerson surgiu, o Bruno surgiu, e vão vir mais líderes ali dentro. E então, assim, é necessário. Agora, precisa sim, realmente, ter essa... como é que fala? Essa reformulação, esses jogadores novos vindo pra cá, pra competir, pra realmente botar em aperto o Ayrton, botar em aperto o Pulgar, botar em aperto o Gerson, o Arrascaeta. Todos eles precisam sentir que estão com uma ameaça, porque isso aí eleva o nível, na minha opinião, entendeu? Parabéns, Felipe Luiz. O cara não tem medo de falar nada, falou tudo na lata. Tem que reformular, cara. Tem que trazer jogadores pra apertar Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Ayrton Lucas, todos eles. É isso. Cara, Felipe Luiz, parabéns. Você é melhor do que eu pensava. Dentro de campo e fora de campo. Deu aula, galera. Deu aula. Literalmente, de graça no Charla Podcast. Inscreva-se lá, link na descrição. Falou do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Sampaoli, da dificuldade que teve de trabalhar com o Domenech. Falou um por um. Falou do Tite agora por último. A expectativa é positiva com o Tite, né? Que o Tite veio somente para colocar o band-aid em cima da ferida, porque este ano de 2023 foi horroroso, foi horrível. E o Tite veio para tentar salvar o resto de ano, classificando o Flamengo diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Ficamos em quarto lugar. Cara, quem garante se o Tite não tivesse chegado onde o Flamengo estaria, em qual posição? Talvez nem quinto, nem sexto. Nós poderíamos estar, galera, sem Libertadores no ano que vem. O Tite fez o que pôde no tempo curto que teve, né? Então, vamos acreditar que no ano que vem vai ser melhor. No ano que vem vamos conquistar títulos. Muito obrigado a todos vocês. Este aqui foi um corte grande do Charla Podcast. Muito obrigado ao Charla, ao Betão, ao Bruno Cantarelli. Inscreva-se lá, pessoal. Link na descrição mais uma vez, ó. Saudações rubro-negras e fui!